Em momentos difíceis de atribulação, mesmo com a pandemia que a gente vive, força surge como uma palavra de ordem. Seja força para resistir às dificuldades e às novas circunstâncias, seja força para superar os desafios, ou mesmo força para vencer os adversários políticos. Mas o que é exatamente essa força? Esse debate, essa discussão, remonta à minha infância. Me lembra de quando eu, lá para os meus 6 ou 7 anos, me reunia com os meus amigos para a gente ver quem tinha o maior bíceps, quem gritava mais alto, e fazíamos até queda de braço para decidir quem era mais forte. Afinal de contas, o mais forte deveria liderar, não é mesmo? Esse pequeno conto, essa curta narrativa que eu fiz, acaba por ilustrar de maneira bastante clara um pouco desse paradigma, dessa maneira que nós, enquanto sociedade, frequentemente entendemos força. Nesse sentido, força seria a capacidade do indivíduo de conseguir se impor sua vontade, seus interesses e seus anseios, mesmo que isso seja a custo da liberdade e da individualidade alheia. Essa maneira de enxergar força, esse paradigma de força, remonta à nossa própria origem, nosso próprio desenvolvimento enquanto civilização. Exemplo disso é a velha máxima presente nos tempos mosaicos, a lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Era uma maneira de entender a força e a justiça como a retribuição das imposições das violências na mesma medida, como responder tudo que nos é causado, as nossas ofensas e violências que são perpetradas contra nós, respondendo-as na mesma medida contra os outros, contra o agressor. Entretanto, eu enxergo dois pequenos problemas nessa maneira de entender a força como a supressão e a violência. Primeiramente, a partir do momento que as pessoas entendem força e veem esse valor idealizado como a supressão do outro, a tendência é que todas as pessoas passem a adotar esse tipo de comportamento. E a partir do momento que todas as pessoas visam suprimir os interesses alheios, causa-se um cenário de anarquia, de profunda violência de todos contra todos, até que o indivíduo consegue atingir posição hegemônica, consegue dominar todos os outros, o que é bastante problemático. O segundo problema dessa situação é que, mesmo num cenário em que esse indivíduo consiga se impor enquanto hegemon, enquanto dominante nessa situação toda, ainda que ele tenha toda essa força desse paradigma, ele ainda vai ser incapaz de solucionar e de superar os desafios que a vida naturalmente lhe propõe. Porque essa vida baseada na força do seu bíceps, na sua capacidade de gritar e se impor, não lhe proporciona as estruturas mentais e emocionais necessárias para conseguir superar as adversidades. E essa pandemia que a gente experimenta deixa muito claro essa incapacidade do velho paradigma de força de se manter e de superar os desafios que nós enfrentamos. Essa crise surge fruto de um vírus invisível, de um ser microscópico que escapa da nossa visão, mas que ainda assim ameaça as nossas vidas. E armas, rifles, socos e chutes são incapazes de resolver essa situação. Nem mesmo o mais rico dos países com o maior dos armamentos da história da humanidade foi capaz de superar isso que tem acontecendo. E é nesse sentido que eu penso que um outro paradigma de força, vindo de uma outra pessoa um tanto quanto interessante, que merece ser estudada e discutida, surge e ganha tanta importância nesse momento. E ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas, se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele também 2. Bom, provavelmente você já deve ter adivinhado de que eu estou falando, né? É isso mesmo, é de Jesus. Deixando de lado todo aspecto de crença ou de não crença, eu acho que é interessante, é enriquecedor, é espetacular essa narrativa, esse conjunto de valores, esse novo paradigma que Jesus traz na sua mensagem.
ele quase que remontando o que Rock disse aquele outro dia, que a força não é o quão forte você bate, é o quão forte você apanha e continua de pé. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. E ele diz que a verdadeira força não está em agredir, em violentar, em roubar, em conquistar. Ele está em resistir aos tapas, mesmo que ele venha nas duas faces. Em resistir à jornada, mesmo que ela seja dupla. Em resistir ao clima, mesmo que sem capa. Esse novo paradigma de força se baseia muito menos no exterior, na sua capacidade de se impor aos outros, e muito mais no interior, na capacidade de superar e de resistir às adversidades e aos problemas que nos apresentam. É óbvio que isso de maneira nenhuma é um chamado e um pedido à aceitação e à inação perante as dificuldades e as injustiças do mundo. Mas é, na verdade, uma nova maneira de encarar a vida que propicia uma defesa e uma luta pelas igualdades e pela justiça de maneira muito mais forte e muito mais efetiva. Porque não serão armas, não serão rifles, não serão sucos e chutes que vão resolver os desafios que nós enfrentamos enquanto sociedade. Pandemias, crises climáticas, a fome e a miséria pouco se importam com balas, com calibres, com facas e com escudos de proteção. É necessário pessoas realmente fortes para solucionar esses problemas, não pessoas revestidas de armaduras. É necessária uma força que não se importa com o tamanho do seu bíceps, que não reside na sua musculatura. Reside no seu conjunto de estruturas e de proteções mentais e emocionais que lhe propiciam e que lhe tornam resistentes às dificuldades e capazes de transformar o mundo. É como se a velha força se parecesse com uma rocha dura, sólida, árida, atrituosa. Enquanto, por outro lado, esse novo paradigma de força, que na verdade já tem 2000 anos, mas que nós temos ainda dificuldade de conseguir interpretar e interiorizar, se parecesse muito mais com o leito de um rio, uma correnteza, que devagar, de maneira discreta e despretensiosa, desvia dos obstáculos, desvia das pedras e dos desafios que eles apresentam. E ainda assim, mesmo que grandes galhos, grandes obstáculos caiam sobre ela simplesmente os carrega e os leva junto à correnteza. Portanto, é óbvio que atingir esse nível é quase que inacessível para nós e talvez não seja nem saudável no ponto de sociedade que nós experimentamos. Mas só ter essa consciência dessa alternativa, dessa outra maneira de entender as coisas, desse novo paradigma, já pode trazer certas reflexões e uma vida mais leve.